Graça e paz, amados em Cristo Jesus. Eu quero fazer uma atualização com vocês com relação a este momento de reflexão que nós estamos a vivenciar, o corpo de Cristo, a igreja. E eu queria começar por dizer que o nosso Deus é eterno. E a eternidade do nosso Deus significa dizer que Ele tudo sabe, que Ele não é sujeito ao tempo, o tempo está nele, Ele criou todas as coisas, Ele não está à espera de nenhum acontecimento, mas Ele sabe todas as coisas e na sua providência, no seu propósito, no seu plano, tudo que está acontecendo no mundo e que vai acontecer, Deus tem total controle e sabe dessas coisas e conhece essas coisas, e pela sua permissão, seja as coisas feitas pelos homens, manipulação, conspiração, enganação, a mentira, todas as coisas dos homens e do diabo que são feitas neste mundo, Deus tem o total controle. Amém? Tem o total controle. E também queria dizer que nosso Deus é soberano. Nosso Deus é soberano, faz na sua soberania. Isso permite-lhe fazer quando Ele quer, quando bem desejar, e ninguém o pode impedir nos seus planos e seu propósito. Esta soberania de Deus não lhe limita a nada, mas a tudo que está, tudo que é sua criação. Até o próprio diabo que é sua criação, ele também está sobre limitação do próprio Deus. Deus controla todas as ações, os atos do diabo Satanás. O diabo Satanás não age como quer, faz como quer, quando bem merecer. Não. O diabo Satanás age dentro das limitações que Deus o colocou, segundo o que é a justiça do eterno Criador. Então isso eu quero dizer que toda essa situação que estamos a vivenciar, não há nada em oculto que não venha a ser revelado. E nós estamos a vivenciar um momento pelo qual há muitas teorias de conspiração e estamos a ver investigação a ser feita. E nós começamos acabando por compreender que, estudando mesmo essa questão dos vírus, as bactérias, acabamos por entender que todas essas coisas que estão a querer nos colocar e que existem, quer dizer, há mais evidência de que são obra dos homens movidos pelo mal, obra dos homens que trabalham no oculto, obra dos homens que o diabo tem usado para manipular o sistema desse mundo, sendo ele, o diabo Satanás, o rei do sistema que opera neste mundo. E essas coisas todas que vão acontecendo dão-nos esse link, que não são exatamente, Deus não é o autor do mal, Deus não é o autor das coisas erradas, mas Deus está sob controle de tudo. As coisas erradas que o diabo vai fazendo, o diabo age dentro das limitações que Deus lhe permite. Então é isso que eu quero deixar para vocês. Ainda assim, e dando um exemplo muito prático, eu podia usar a passagem de Jeremias, acho que é Jeremias 26, onde Jeremias vai ao povo de Israel e falando com o povo de Israel, transmitindo a mensagem de Deus, ele diz que Deus iria enviar Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Deus iria enviar Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e queria lhe dar o poder e o domínio sobre até os animais dos campos. Então isso quer dizer que não é Deus que trouxe Nabucodonosor para a Babilônia. O mover, quer dizer, Deus permitiu que Nabucodonosor viesse para a Babilônia no seu propósito eterno. Abriu o caminho para que Nabucodonosor fizesse isso. Mas, no entanto, Deus colocou este desejo, que é satânico, porque era contra o povo de Israel, e também tornou-se a punição para aquele povo que Deus permitiu, que fosse como, vamos dizer, fosse como o juízo para o povo de Israel. Então é simples entender a vontade de Deus. Nós não podemos agir como se Deus se surpreende com qualquer situação que acontece de maldade no mundo, e nós conseguimos ver que todas essas coisas permitem-nos observar que Deus, a justiça de Deus é o justo juízo. Por quê? Porque o homem é excessivamente mau. O homem, no seu coração, nos seus intentos, suas manipulações, o homem é excessivamente mau.
Por isso o homem precisa de um Salvador. O homem necessita de um Salvador. Se Deus não fosse soberano, se Deus não fosse eterno, então o homem já iria se autodestruir. Mas Deus colocou mesmo a maldade, mesmo todas as coisas erradas, submissas a Ele próprio, ao plano e o propósito de Deus. Para quê? Para que com a maldade de Satanás, com as coisas erradas do mundo, Deus pudesse provar à humanidade, pudesse provar a todos nós que Ele é um Deus justo e o seu juízo, a justiça é perfeita. Não existe nada melhor do que isto. Aleluia. Então, no outro ponto eu gostaria de falar que, na verdade, Deus eterno, o Deus eterno, Ele fará com que no final dos tempos haja realmente um reavivamento da nação. A nação, o mundo, vai haver um reavivamento. Haverá uma mudança de comportamento da igreja. A igreja vai se restituir. A igreja vai trazer o evangelho da verdade. O remanescente do Senhor, as ovelhas de Cristo, como os servos de Deus, aqueles que pregam a verdade, aqueles que permanecem usando da palavra da verdade, estes se vão levantar e a igreja será restaurada. Os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos pastores, eles permanecerão até a vinda de Cristo, mas, no entanto, a igreja de Cristo, ela será reavivada. Aleluia. E também eu queria dizer que, neste momento de quarentena, de reflexão que nós estamos, a igreja do Senhor nunca cessou de orar. E eu vou lhes dizer mais uma coisa. Este momento é o momento que, vamos assim dizer, é o momento mais santo, que Deus está recebendo um louvor em santidade, em justiça, em espírito e em verdade. Cada família dentro das suas casas, orando a Deus, buscando o Senhor, nós estamos a prestar um culto ao Senhor, nós estamos a exaltar o nome de Deus, sem interferência, sem idolatria, sem outras animações que são colocadas nos cultos que muitas das vezes são feitos. Esses cultos que nós estamos a prestar a Deus dentro de nossas casas todos os dias, as nossas orações, são os louvores mais santos e mais aprovados que Deus está a receber neste momento de quarentena. Se você reparar, você não estava tão afincado assim como está hoje. Você não se levantava com a tua família como você se levanta agora. Porque Deus quer este louvor, está dentro do propósito dele, que a igreja de Cristo verdadeiramente lhe busca em espírito e em verdade. Então, muitos estão a dizer, não, mas a igreja fechou. Não, a igreja não fechou. A igreja somos nós. A tua família, a minha família, as outras famílias, fizemos parte da igreja de Cristo, somos a igreja de Cristo. O lugar onde você reúne, o templo que vocês construíram, sim, é o lugar onde a igreja se reúne. Uma parte da igreja, porque a igreja é o todo, o mundo todo. Então você precisa saber isso, que na tua casa, onde você está sentado com os teus filhos, com o teu esposo, o esposo com a sua esposa, é a igreja de Cristo que está reunida aí. Então Deus está a receber os seus louvores. Não se entristeça o vosso coração, porque não, as igrejas não. As igrejas em breve, os espaços, aliás, onde as congregações reúnem, vão se reunir, mas a igreja continua reunida e Deus está a receber o maior louvor da adoração que Ele já recebeu durante esse tempo, desde a igreja primitiva até agora. Então, vamos adorar a Deus, vamos continuar a buscar a Deus em espírito e em verdade. Então, não se entristeça o teu coração, que a igreja não está a ser perseguida, e a igreja ainda não entrou para a perseguição. Este é um momento que o espírito do mal está fazendo coisas erradas para tomar controle total, porque sabe que o fim é próximo. Então está a tentar tomar controle das mentes das pessoas, manipular o povo e dominar sobre nós. Mas nós, como igreja, nós não somos parte do sistema desse mundo. Nós não somos parte do sistema desse mundo, do sistema que opera no mundo. Por isso é que o evangelho da prosperidade, o evangelho das falsas profecias, todo aquele evangelho apresentado, o falso evangelho, não tem poder, é um evangelho sem poder. O evangelho que tem poder é este, onde nós, humildemente, dobramos o joelho ao nosso Deus. A submissão ao nosso Deus é que é a batalha espiritual.
nós nos submetermos a Deus é que é a verdadeira batalha espiritual. Porque quando o seu povo se submete a Ele, então Deus age, porque você está em submissão. Não tem como Ele permitir que Satanás reine ou pise o seu povo. Amém? Então, esta é a verdadeira batalha espiritual. Quando nós dobramos o joelho diante de Deus, oramos ao Senhor, nos submetemos a Deus, pedimos perdão pelo nosso pecado, permanecemos na fé e na justiça. Então, não deixe a tua fé se desmoronar. Você precisa se manter firme na palavra, no amor. Amém? Então, a palavra de Deus, quando diz também que eu posso, em Filipenses, não é verdade? Você já ouviu muitas vezes. Em Filipenses a palavra diz assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ah, pois é. Essa palavra, esse verso foi mal usado, não é verdade? Te disseram que você pode conquistar todas as coisas do mundo naquele que te fortalece. Isto é uma grande mentira. Por quê? Apóstolo Paulo estava a escrever essa epístola a partir da cadeia. Ele estava preso. E se você reparar nos versos anteriores, se lês esse capítulo, e reparar nos versos anteriores, tu vais reparar que o apóstolo Paulo estava a dizer que ele podia suportar a angústia, a necessidade, a fartura, porque ele estava a se referir às ofertas que lhe enviaram, o mantimento que enviaram para ele, que ele podia suportar tudo, todas as situações ele podia suportar, mas desde que o Senhor lhe mantesse firme, lhe mantesse firme na sua fé, que ele não desfalecesse na sua fé, assim como Jó permaneceu. Aleluia. É exatamente isso que Paulo estava a dizer. Então a igreja pode suportar todas as coisas. Devemos nos manter firmes na fé, porque no livro do Apocalipse a Bíblia diz que requer da igreja que sejamos firmes, porque após o reavivamento da igreja, o anticristo não vai surgir sem antes haver o reavivamento da igreja. Deus primeiro vai reavivar a igreja, segundo a palavra no livro do Apocalipse, a escatologia. Deus vai restaurar a igreja dele. O evangelho da verdade será pregado nos 4 cantos do mundo. Não é este evangelho, este aqui é o evangelho do inimigo que está a ser pregado, a mensagem deturpada do inimigo que está a ser pregada à volta do mundo. Quer dizer, Satanás numa das suas cartadas está a tentar blasfemar o caminho do Senhor. Porque o apóstolo Pedro referiu-se a isso, disse que por causa desses profanos, por causa desses falsos profetas, desses falsos mestres, desses que estão a ensinar a heresia, o caminho do Senhor seria blasfemado. A blasfema do caminho do Senhor não é nada mais, nada menos do que o mundano falar mal, já não acreditar. Hoje é piada, porque por mais que nós como crentes fizemos a exposição da mentira, da palavra de Deus, um evangelho expositor para pregarmos, mas o mundano também já faz graça, já vamos dizer, faz piada da igreja. Por causa de quê? Por causa dos falsos profetas. O caminho do Senhor é blasfemado. E o mundano ao fazer essas piadas com relação aos roubos, às mentiras que esses indivíduos têm praticado, o outro que ainda não é convertido, que não conhece a Deus, começa a recuar, não acredita no caminho da verdade. Por causa de quê? Por causa dos profanos, que são os falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres, que blasfemaram o caminho do Senhor. Então assim, o caminho da cruz fica blasfemado e muitos não entram por ela. Mas, no entanto, Deus vai fazer o reavivamento. E esse reavivamento, depois de acontecer o reavivamento, eu digo assim, a igreja precisa, na verdade, se preparar, porque depois do reavivamento, se levanta-se o anticristo, segundo a palavra, levanta-se o anticristo, e o anticristo não vai, vamos assim dizer, Deus vai permitir, segundo a palavra dele, eu depois vou ensinar sobre a escatologia, Deus vai permitir que o anticristo mate parte da igreja. Mas por que é o propósito de Deus? Por que isso vai acontecer? Porque Deus vai permitir que o anticristo mate parte da igreja, parte dos cristãos serão mortos, vão morrer por causa do amor a Cristo, são aqueles que vão ser firmes até o fim, que vão mandar negar o nome de Jesus, mas eles assim, mesmo assim não irão negar até a morte. Hoje essa atitude dos cristãos está a acontecer nas igrejas na China, nas igrejas secretas do Médio Oriente, onde os países islâmicos estão a ser decapitados. Crentes estão a entregar sua vida até o fim, dizendo, não nego Jesus até a morte. Mas isto vai acontecer num cenário maior, porque será
nesta nova ordem mundial, e vai ser neste momento que então o anticristo, quando surgir, vai obrigar que os cristãos vão ser perseguidos, e vai obrigar que muitos rejeitem o nome de Jesus, ou rejeitem a Deus, mas estes crentes vão ir até o fim e serão mortos. Mas não serão mortos todos. Alguns que o Senhor permitir vão ser realmente abatidos por esta besta ou por esse anticristo que vai surgir. Então a igreja precisa preparar-se. O livro do Apocalipse é bem claro, dizendo que é necessário que nós sejamos firmes na nossa fé, é necessário que nós permanecemos firmes, porque quando chegar esse momento, não será essa igreja que é enfraquecida, essa igreja, porque os que estão a aderir ao evangelho do falso profeta, dessas falsas profecias, dessa enganação que é ali, não é? Estes que estão a aderir a quando o anticristo se levantar, eles vão ser fiéis ao anticristo. Mas a igreja verdadeira não. A igreja verdadeira vai recuar. A igreja verdadeira vai permanecer firme, vai ir para o esconderijo, vão ser perseguidos, assim como aconteceu com a igreja primitiva dos santos apóstolos, vai acontecer com a igreja que o Senhor vai reavivar. E essa igreja, ao ser perseguida, ela será firme até o fim. E depois virá o arrebatamento após essa tribulação. E ainda vimos as questões que surgem também das duas testemunhas do Senhor, que estarão a profetizar. E Deus também permite com que este anticristo mate as duas testemunhas, dois profetas de Deus, que serão mortos, que o Senhor vai permitir, que permanecerão os seus corpos estendidos nas ruas por 3 dias e meio, e assim o Senhor lhes fará ressuscitar novamente, e aos olhos de todo mundo eles subirão para o céu. Então estamos a falar de atos muito lá para frente, não sabemos qual é a hora, qual é o dia, mas os sinais começam progressivamente e começam a demonstrar que nós estamos a seguir passo por passo os sinais que o Senhor deu em Mateus 24 sobre a vinda de Cristo. E o cristão deve estar atento. Eu sei que há duas escolas de pensamento. Há uma que traz normalmente essa ideia de que a igreja não entrará para a tribulação, será arrebatada, Deus vai levar a igreja, depois é que... Não. Nós, se olharmos para a Bíblia Sagrada, vamos deixar também essa ideia funcionar ali, mas essa ideia surge mais no sentido de que o evangelho da prosperidade e outros evangelhos da confissão da palavra positiva, a palavra de fé, é que trouxeram essa ideia. Para quê? Porque eles acham que a igreja não pode passar em tribulação. São os mesmos que pregam que o cristão não pode ficar doente, que o cristão não morre, que o cristão não pode... Quer dizer, eles é que trouxeram todas essas, são ideias carnais, coisas do homem, pensamentos dele. Porque imagine só, o Filho de Deus veio e entregou sua vida por nós. Filho de Deus, foi crucificado. Então, e nós vimos que nessa morte de Cristo há essa vitória que a igreja vive. Há essa vitória que nós vivemos como salvos do pecado, salvos da corrupção do mundo. Então, por que a igreja não pode passar por uma refinação, ser refinada? Porque se olharem bem para a palavra de Deus, a palavra de Deus é bem clara a dizer que o espírito de santificação é o espírito da ressurreição. Quer dizer, a morte e a ressurreição é a purificação. Amém? E eu vou depois também, no outro ensino, vou falar sobre esses aspectos com relação à morte, não ter domínio sobre nós e outras coisas. Amém? Então, nós precisamos manter-nos firmes na fé, amados, em Cristo Jesus, para que não sejamos enganados por falsas doutrinas, falsos ensinos, e firmemos na palavra de Deus. Deus é todo poderoso, Deus está sob controle, nada disso que está a acontecer nos afeta. Podemos ter até amados que pereceram, amados que estejam a sofrer nesse momento com alguma contaminação, mas isso não significa o fim, porque o apóstolo Paulo diz que o viver é Cristo, o morrer é ganho, não é verdade? E ainda ele diz, se morrer ou viver, nós vivemos para Deus, não vivemos para nós mesmos, não é? Quer dizer que se morrer agora, morrer para Deus. Se viver, vivo para Deus. Então, qual é a diferença? A morte já não tem domínio. Quando ele diz que a morte não tem domínio sobre Cristo, sobre nós, na verdade, o domínio da morte está a falar da morte e juízo. A morte e juízo é a morte final. Mas a Bíblia Sagrada também, no livro de Hebreus, diz que está estabelecido ou apontado para que todo homem morra uma vez e enfrente o juízo, não é verdade? Então, se isso está determinado para todos nós, está determinado para todo ser humano, não importa cristão ou não cristão. A morte que não tem domínio sobre nós, que não nos leva, é a morte e juízo, que é a última morte. Bem? Então, e a Bíblia também diz que o último inimigo a ser aniquilado é a morte. Então devemos permanecer firmes, amado. Permanecemos firmes nesta palavra
E eu agradeço a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, firmeza, 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 que o Senhor está voltando, o Senhor está voltando. Não se preocupe com os planos do inimigo, com essa manipulação, com todas as coisas que ele vem a fazer para tentar ludibriar a igreja, levar a igreja para outro, a pensar outras coisas. Não, não. O lugar onde a gente reúne não é a igreja somos nós. E hoje estamos a dar essa alegria ao nosso Deus, louvando em espírito e verdade ao Senhor, com as nossas famílias, com a nossa casa. Então, amados, a paz do Senhor, eu agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.